Fala, Michel, boa noite. Me ouvindo aí? Oi, Rose. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Dá um joinha pra mim aí se vocês estiverem me ouvindo, se o áudio estiver bom. Fala, Julimar, boa noite, meu irmão. Tudo bom? Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Hoje, como eu coloquei lá nos stories, né, eu vou começar uma série de 10 vídeos, né, de 10 lives aí de 10 minutinhos, lives rapidinhas, para fazer um bate-bola com vocês aqui. E o tema dessas 10 lives vai ser, né, quando Deus te escolhe, você não tem escolha. Eu peguei 10 personagens aqui, 10 pessoas bíblicas para compartilhar um pouco com vocês da história deles, da característica dessas pessoas e principalmente quais as lições que nós podemos aprender com essas pessoas que foram escolhidas por Deus. E quando eu falo escolhido, por favor, não interpretem mal, porque todos nós somos escolhidos, né? Como está escrito lá em Jeremias 1:5, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Então todos nós, mesmo antes de nascer, nós já fomos escolhidos. Mas o que difere essa escolha é o nosso livre-arbítrio, é o nosso posicionamento. Então toda vez que nós nos posicionamos a essa escolha, aí sim a gente não tem mais escolha, a gente passa a obedecer. Mas a partir do momento que pelo livre-arbítrio eu aceito esse chamado, essa escolha que foi feita antes do meu nascimento. Boa noite, Bela, tudo bem? Então, com base nisso, né, a primeira pessoa bíblica que eu vou falar aqui e trazer as lições desse chamado, dessa escolha, Noé. Acho que todo mundo aqui sabe quem foi Noé, né? Noé foi o emblemático homem que participou do que eu falo da segunda geração da criação, né? Onde Deus lá em Gênesis criou a humanidade. Só que passado um tempo ele viu que a humanidade era ruim. A humanidade tinha maldade no coração, na mente e nas suas ações. E Deus se chateou muito com a criação, né? Com a humanidade. E na palavra diz que Deus até chegou a se arrepender por ter nos criados. Lá em Gênesis 6, no capítulo 6, 5-7, quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas Deus aprovava o que Noé fazia. Em Gênesis 6, 10, 11, entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus todas as outras pessoas eram más, e havia violência em toda parte. Então qual é a primeira lição que Noé nos ensina? Noé não se deixava influenciar pelo ambiente em que ele vivia. Aquela famosa frase de que a ocasião faz o ladrão, ela não se aplicava a Noé. Noé vivia num mundo totalmente mau, totalmente violento. E Noé não se deixou levar pelo ambiente, né? Pelo lugar onde ele vivia, pelas situações e circunstâncias que estavam ao redor. Então ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, e nada do que acontecia em volta, o ambiente, as pessoas, nada influenciavam naquilo que Noé tinha que ser, naquilo que Noé tinha no seu coração, né? Que era a comunhão com Deus. A segunda lição que Noé nos deixa é que para que Noé fosse usado, ele teve que haver um posicionamento, que é isso que eu falei no começo agora. Noé se posicionou diante daquele mundo mau. Noé se posicionou diante de Deus como uma pessoa boa e justa. E quando houve esse posicionamento, Deus identificou que poderia usar Noé, né, nos planos da reconstituição do mundo, vamos dizer assim. A terceira lição que Noé nos deixa, né, é que Noé não precisava de leis para ser justo. Naquela época, Deus não havia mandado as leis à humanidade, né? As leis surgiram a partir de Moisés.
Então, os homens não tinham leis. E por não ter leis, eles se tornaram maus. Mas Noé, ele mesmo não tendo leis, mesmo não precisando provar nada a ninguém, ele se manteve íntegro, né? Ele não fazia as coisas somente ele não era justo somente no secreto, somente em público, ele era justo também no secreto. Então ele não precisava de leis para conduzi-lo à retidão, né? Porque aquilo já estava embutido em Noé, aquilo já fazia parte do teu espírito, né? Então Noé não precisava de leis, ele não precisava que ninguém mandasse nele para ser quem ele era, para ser uma pessoa justa. Deus disse a Noé que iria destruir tudo e todas as pessoas pela maldade da humanidade, e ordenou que Noé fizesse uma arca, né? Que é a história que nós conhecemos. A quarta lição é que quando você é justo e pratica o bem, as consequências não são somente para você, são para você e para sua família, são para você e para aqueles que vivem contigo, estão ao teu redor. É a partir do momento que essas pessoas se submetam à vontade de Deus também. O porquê disso, né? Lá em Gênesis 6,18, mas com você vou fazer uma aliança, portanto entre na barca e leve com você sua mulher, os seus filhos e suas noras. Então Noé, com a sua conduta justa, com a sua conduta firme, ele não somente o salvou, mas ele salvou a sua família. E isso para nós cristãos hoje é uma lição, né? Quando nós somos justos, quando nós entramos em comunhão com Deus, por mais que nossa família não esteja, mas nós somos responsáveis, nós somos a ponte de salvação entre a nossa família e Deus. Nós somos responsáveis por dobrar nossos joelhos e interceder a Deus por nossa família, por aqueles que estão conosco. E quando Deus age em nós, essa ação divina, ela respinga também naqueles que estão ao nosso redor, através de testemunho, através de exemplo de vida e através das nossas orações e intercessão a Deus por aqueles que estão conosco. Então aqui a gente pode observar que Deus não só poupou Noé do dilúvio, mas toda a família, os filhos e os genros de Noé, por ele ser um homem justo e praticar a justiça naquela época. Lá em Gênesis 7:23, somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. Então somente Noé, o homem justo na época, e as pessoas que estavam com ele, que andavam ao lado dele, os seus familiares, foram salvos pela boa conduta e pela justiça de Noé. E a quinta lição, e a mais importante, não a mais importante, né, mas uma que eu julgo para mim será mais importante, né, até de uma frase que a gente vê circulando aí nas redes sociais, né, que Noé era dito como louco até o dia que choveu. Então, eu imagino na época, quem via Noé construindo uma arca e separando animais, colocando dentro, com certeza zombavam daquele homem, né? E não entendiam absolutamente nada do que estava acontecendo. Mas no dia que choveu, tudo fez sentido. E isso nós temos que levar para nossas vidas também, isso é uma lição para nós. Quando nós estamos no propósito de Deus, e sob a vontade de Deus, e fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer, vão aparecer muitas pessoas e vão tirar sarro, e vão chamar a gente de louco, vão falar que a gente tá viajando e que não faz sentido aquilo que a gente está fazendo, mas nós sabemos no nosso coração que aquilo tem um propósito, que aquilo não foi pedido por outros homens, aquilo não partiu de outros homens, mas partiu direto do coração de Deus para o nosso coração. Então Noé, com certeza, ele foi dito como louco, né, por fazer algo tão extravagante naquela época. E nós também, às vezes a gente recebe mensagens de você não é famoso, por que você está gravando vídeo, por que você está fazendo live? Mas isso não importa, foi algo que Deus colocou no meu coração para fazer. Então se Deus colocou algo no seu coração para fazer, faça independente do que as pessoas vão falar, porque lá na frente vai haver um propósito para isso, vai haver um porquê para isso, você e Deus sabem o porquê. E as outras pessoas em volta não sabem. Então não deixe que a opinião dessas pessoas influencie nas suas ações. Então já está dando os 10 minutos aqui. Eu vou cumprir realmente o que eu prometi. Essas eram as 5 lições de Noé que eu queria compartilhar com vocês. Amanhã eu venho falar sobre Moisés, um outro personagem, uma outra pessoa muito usada por Deus e que realmente aceitou o chamado de Deus, mas relutou para aceitar esse chamado. E tinha suas limitações. Para isso, ele não queria aceitar esse chamado pelas suas limitações, mas Deus também o escolheu.
E quando Deus o escolheu e ele se posicionou, ele não teve mais escolha a não ser obedecer. Então a nossa live de amanhã vai falar um pouco disso. Eu vou trazer para vocês algumas lições que Moisés nos deixa para a nossa vida atual, assim como eu fiz com Noé. E vou fazer com mais 10 pessoas bíblicas também no decorrer desses dias e vou trazer aqui para vocês. Tá? Então se vocês gostaram, mandem para os seus amigos, compartilhem aí essa sequência de lives. Tá? É curtinho, a gente não vai perder muito tempo. Qualquer um pode assistir, é rapidinho. E com certeza a gente vai tirar lições valiosas disso para as nossas vidas. Tá? Então Deus abençoe a vida de vocês. Espero vocês aqui amanhã. Compartilhem, divulguem isso com seus amigos para que mais pessoas possam estar aqui aprendendo com esses ensinamentos que essas grandes pessoas bíblicas aí nos deixaram. Eu vou deixar isso aqui salvo. Isso aqui vai lá para o meu canal do YouTube também. Tá? Eu vou deixar no link. E comentem na postagem no feed quais foram as lições mais importantes que vocês tiraram da vida de Noé, dessa pequena live aqui, tá bom? Conto com vocês aí, pessoal. Obrigado. Tenham uma excelente noite. Deus os abençoe imensamente. E nos vemos amanhã. Até mais.